Aos 73 anos, descobri que a coragem não tem idade. Foi numa terça-feira de outono que minha vida mudou para sempre. O cheiro do bolo de laranja ainda preenchia a cozinha quando o barulho estridente dos pneus do carro importado de meu filho Fábio rasgou o silêncio da tarde. Meu coração deu um salto. Ele não havia avisado que viria. Nunca avisava. Apenas aparecia, como um juiz que chega para uma inspeção surpresa. Limpei minhas mãos no avental florido, presente da minha neta Natália, e ajeitei meus cabelos prateados. Sempre quis parecer apresentável quando Fábio aparecia, talvez numa tentativa inútil de evitar suas críticas cortantes. A maçaneta girou violentamente, e lá estava ele, terno impecável, sapatos italianos e aquele perfume caro que parecia querer anunciar sua presença antes mesmo de abrir a boca. Que casa suja! O grito veio antes mesmo de um cumprimento. Você vai levar uns tapas se não deixar ela bem limpa e cheirosa. Suas palavras cortaram o ar como facas afiadas, enquanto seus olhos percorriam com desprezo os cantos da sala onde passei as últimas 5 décadas da minha vida. Atrás dele, Cristiane, com suas joias reluzentes e aquele sorriso de plástico, soltou uma risada debochada. Uma risada que dizia claramente o quanto ela me considerava patética. Uma velha inútil que atrapalhava os planos do casal perfeito. O que eles não perceberam foi o brilho nos meus olhos. Um brilho diferente. Não era de lágrimas desta vez. Enquanto Fábio continuava sua inspeção pela casa, apontando cada mínimo detalhe que considerava fora do lugar, este sofá está manchado. As cortinas parecem de um brechó. Que vergonha trazer alguém aqui. Minha mão deslizou para o bolso do avental. Meus dedos encontraram o telefone celular que minha neta havia me ensinado a usar. Um aparelho simples, mas que naquele momento se transformou na arma mais poderosa que eu poderia empunhar. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de antecipação. Por 3 longos meses, preparei-me para este momento. 3 meses desde que instalei discretamente as pequenas câmeras pela casa, depois daquele empurrão que quase me fez cair da escada. Foi sem querer, mãe. Você está ficando desequilibrada, ele justificou na época. Eu apenas assenti e guardei mais essa humilhação dentro de mim, junto com tantas outras. O apartamento que meus pais me deixaram de herança, onde criei meu filho com tanto amor, transformou-se gradualmente em uma prisão após a morte de Antônio, meu marido. Vou vender esta espelunca assim que você não puder mais se cuidar sozinha, Fábio costumava dizer, como se estivesse me fazendo um favor ao permitir que eu continuasse morando em minha própria casa. Olhei para a fotografia de Antônio na parede, enquanto Fábio despejava suas críticas. Meu finado marido sorria daquela moldura dourada, como se me encorajasse. Não deixe que ele te trate assim, Mari. Quase podia ouvi-lo dizer. E eu não deixaria mais. Este carpete está imundo. Como você consegue viver assim? E este cheiro de velho? Vociferou Fábio, chutando uma almofada que havia caído no chão. Cristiane complementou. Querido, acho que sua mãe está perdendo a noção de higiene. Talvez esteja na hora daquele asilo que visitamos mês passado. Foi nesse exato momento que pressionei o botão de descagem rápida, um número que havia programado semanas antes. Na tela, o nome Cláudia Rádio piscou brevemente. Coloquei o aparelho sobre a mesa de centro, bem à vista, e aumentei o volume propositalmente. Fábio, você acha mesmo que pode entrar na minha casa e me ameaçar desse jeito? Perguntei com uma calma que nunca havia demonstrado antes. Meu filho parou, surpreso com meu tom de voz. Seus olhos encontraram o telefone sobre a mesa. Por um instante, vi confusão em seu rosto. Quem você está ligando? Desligue isso agora! Ele ordenou, caminhando em minha direção. Alô, Dona Marilene? A voz de Cláudia soou clara pelo viva voz. Estamos ao vivo no programa Voz do Cidadão. A senhora está nos ouvindo? O rosto de meu filho transformou-se, do vermelho de raiva para o branco de pavor em questões de segundos. Ele esticou a mão para agarrar o telefone, mas eu fui mais rápida. Estou sim, Cláudia, respondi com firmeza. E gostaria que seus ouvintes escutassem como meu filho, o respeitável empresário Fábio Pacheco, trata sua mãe de 73 anos. Cristiane cobriu a boca com as mãos,
seus olhos arregalados em pânico. O império de aparências que construíram estava prestes a desmoronar ao vivo para toda Porto Alegre ouvir. As câmeras que instalei não eram apenas para registrar as agressões. Eram para me dar força, para me lembrar que não estava louca ou exagerando quando contasse a alguém. Nos últimos meses, reuni provas, documentos, gravações. Consultei uma advogada especializada em direitos dos idosos sem que meu filho soubesse. Transferi a propriedade da casa para uma ONG. Preparei um apartamento novo. Tudo em silêncio, enquanto aguentava cada insulto, cada humilhação. Mãe, você perdeu o juízo? Fábio sussurrou furiosamente, tentando desligar o telefone. Vamos conversar sobre isso em família. Afastei sua mão com uma força que nem eu sabia que tinha. Família? Que família, Fábio? Aquela que você ameaça? Que ridiculariza? Que empurra a escada abaixo? Minha voz não tremia mais. Cada palavra saía clara, decidida. Dona Marilene, a voz de Cláudia continuou pelo viva voz. Estamos recebendo ligações de diversos ouvintes indignados com o que estão escutando. O sargento Eduardo da Delegacia do Idoso acabou de entrar em contato conosco. Foi então que a campainha tocou. O som ecoou pela sala como um prenúncio da tempestade que estava por vir. Fábio e Cristiane se entreolharam, o pânico crescendo em seus rostos. Quem poderia ser? Talvez o início de uma reviravolta que nenhum deles esperava, mas que eu vinha planejando meticulosamente, dia após dia, enquanto suportava cada insulto em silêncio. Abri a porta com a dignidade que havia prometido a mim mesma nunca mais perder. Ali, parados no capacho gasto que decorava a entrada de minha casa há 2 décadas, estavam 3 pessoas. O sargento Eduardo Gomes, com seu uniforme impecável, a doutora Rosângela Lima, advogada que me orientou nas últimas semanas, e uma repórter da TV local que eu não conhecia, segurando um microfone com o logotipo do canal mais assistido da região. Boa tarde, dona Marilene. Recebemos uma denúncia, começou o sargento. Mas suas palavras foram interrompidas pelo barulho de passos apressados. Fábio surgiu ao meu lado, seu perfume caro agora misturado com o odor ácido de suor nervoso. Deve haver algum engano, oficial. Estamos apenas numa conversa familiar, ele argumentou, usando aquele tom conciliador que reservava para negociações importantes. O mesmo tom que utilizava para convencer clientes hesitantes a assinar contratos desfavoráveis em sua imobiliária. A doutora Rosângela deu um passo à frente, seus olhos encontrando os meus numa confirmação silenciosa. Não há engano algum, Sr. Pacheco. A denúncia foi registrada há 3 semanas, com evidências substanciais de abuso psicológico e ameaças. Fábio virou-se para mim, incrédulo. Aqueles mesmos olhos que herdou de seu pai, Antônio, mas que nunca carregaram a mesma bondade, agora faiscavam de raiva. Você planejou tudo isso, não foi? Sua velha dissimulada. O sargento Eduardo colocou-se entre nós. Senhor, contenha-se. O senhor está sendo gravado, e qualquer ameaça adicional apenas agravará sua situação. Foi nesse momento que Cristiane apareceu na porta da sala, sua bolsa de grife já pendurada no braço, claramente pronta para escapar do escândalo iminente. Sua expressão antes debochada havia se transformado numa máscara de preocupação calculada. Marilene, querida, tudo isso é um terrível mal-entendido. Ela tentou, sua voz falsamente doce. Fábio apenas se preocupa com seu bem-estar. Estes últimos meses têm sido estressantes para todos nós. A repórter, que até então observava em silêncio, ligou sua câmera portátil. Dona Marilene, gostaríamos de registrar seu depoimento para o jornal noturno. A senhora se sente confortável para falar sobre a situação de abuso que vem enfrentando? Ajeitei meu cardigan azul claro, presente do meu aniversário de 70 anos que eu mesma tive que comprar e embrulhar, dizendo a Fábio que havia sido de uma vizinha para evitar sua crítica pela extravagância. Olhei diretamente para a câmera e senti uma força ancestral percorrer minhas veias. Sinto-me confortável, sim. Na verdade, esperei tempo demais para falar. Minha voz saiu firme, sem hesitação. Por 3 anos desde que meu marido faleceu, venho sendo gradualmente isolada, humilhada e ameaçada em minha própria casa. Fábio avançou, mas o sargento o conteve com um gesto. Meu filho, então, mudou de estratégia. Minha mãe está claramente confusa.
Ele declarou para a câmera, tentando parecer preocupado. Ela vem apresentando lapsos de memória. Semana passada mesmo colocou fogo na cortina ao esquecer o fogão ligado. A mentira saiu tão naturalmente de seus lábios que meses atrás eu teria duvidado de minha própria sanidade. Não desta vez. As câmeras de segurança que instalei mostrarão que nenhum incidente desse tipo ocorreu. Rebati calmamente, vendo seus olhos se arregalarem. Na verdade, tenho registros dos últimos 90 dias, incluindo a tarde em que você me empurrou escada abaixo e depois disse aos vizinhos que eu havia tropeçado. O telefone de Fábio começou a tocar freneticamente em seu bolso. A transmissão ao vivo da Rádio Gaúcha continuava, e agora o escândalo se espalhava como fogo em palha seca pelos círculos sociais que ele tanto prezava. Meu filho vem tentando apropriar-se de minha casa desde o falecimento de meu marido. Continuei, sentindo décadas de submissão se dissolverem a cada palavra proferida. As ameaças começaram sutis. Comentários sobre como a casa era grande demais para mim sozinha. Sugestões de asilos muito aconchegantes que ele havia visitado. Depois vieram as críticas constantes à minha capacidade de me cuidar, a limpeza da casa, a minha aparência. A doutora Rosângela assentiu, fazendo anotações em sua pasta. Cristiane, por sua vez, distanciava-se discretamente de Fábio, como um rato abandonando um navio prestes a afundar. O terror psicológico foi calculado. Prossegui. Pequenas humilhações diárias que, isoladamente, poderiam parecer apenas grosserias ou mal-entendidos. Juntas, formavam um padrão claro de abuso. Enquanto falava, notei movimento na calçada. Vizinhos começavam a se reunir, atraídos pela viatura policial e pelo carro da emissora de TV. Entre eles, reconheci Joaquim Freitas, meu vizinho de longa data, que tantas vezes me ofereceu ajuda que eu, envergonhada, recusei. A senhora tem algum lugar para ficar caso seja necessário afastar-se de seu filho? Perguntou o sargento Eduardo, seu olhar compassivo contrastando com a firmeza profissional de sua postura. Um leve sorriso desenhou-se em meus lábios. Tenho, sim. Na verdade, já não moro mais aqui oficialmente. Esta revelação provocou expressões de surpresa em todos os presentes, especialmente em Fábio, cuja arrogância agora desmoronava visivelmente. O que você está dizendo? Ele exigiu, seu controle escorregando. Esta casa é sua residência há 50 anos. Doutora Rosângela abriu sua pasta e retirou um documento oficial com timbre do cartório. Na verdade, senhor Pacheco, sua mãe transferiu a propriedade desta casa para a ONG Casa de Apoio Renascer na semana passada. Completamente legal e registrado em cartório. Se antes Fábio estava pálido, agora parecia prestes a desmaiar. Sua mandíbula caiu, incapaz de articular qualquer resposta. Cristiane, por outro lado, deu 2 passos para trás, como se quisesse desassociar-se fisicamente da situação. Mas, como? Com que dinheiro? Fábio finalmente balbuciou, olhando ao redor como se procurasse uma explicação nas paredes familiares. Foi minha vez de sorrir. Aquele sorriso que guardamos para momentos de suprema vindicação. Seu pai, Antônio, sempre foi um homem previdente. Antes de morrer, ele estabeleceu uma conta separada em meu nome, desconhecida por você. Para emergências, ele disse. Acho que ele pressentiu que este dia poderia chegar. A verdade é que Antônio sempre viu através das intenções de nosso filho. Enquanto eu me iludia, acreditando que a frieza de Fábio era apenas seu jeito reservado, Antônio percebia a ganância crescente. Nas semanas antes de sua partida, entre sessões de quimioterapia, ele havia organizado discretamente nossas finanças, protegendo-me da tempestade que anteviu. O telefone na mesa continuava ligado, transmitindo cada palavra para os ouvintes da rádio. Cláudia, do outro lado da linha, ocasionalmente fazia perguntas que amplificavam aspectos particulares da minha narrativa. A história da idosa maltratada pelo filho empresário ganhava contornos de drama público. E sobre aquela ligação que você mencionou ter feito? Perguntou a repórter, relembrando o início de minha declaração na rádio. Apontei para o aparelho na mesa. Esta ligação para a Rádio Gaúcha foi apenas a primeira. Antes dela, já havia me comunicado com a Delegacia do Idoso, com a doutora Rosângela e com a ONG, que agora é proprietária legal desta casa.
Meu olhar percorreu o cômodo, detendo-se em cada detalhe que testemunhou minha vida. O sofá onde Fábio deu seus primeiros passos cambaleantes. A mesa de jantar onde celebramos formaturas e aniversários. As cortinas que costurei à mão quando o dinheiro era escasso. Esta casa agora servirá como abrigo temporário para idosos em situação de vulnerabilidade. Expliquei, sentindo uma paz profunda com esta decisão. Pessoas que, como eu, enfrentaram o abandono ou abuso de seus familiares. O rosto de Fábio contorceu-se numa mistura de descrença e fúria contida. O império que planejara construir com a venda da propriedade desintegrava-se diante de seus olhos. "Você não pode fazer isso! Eu sou seu filho! Seu único filho!" gritou ele, perdendo completamente a compostura. O sargento Eduardo deu um passo à frente, sua postura indicando que não toleraria mais exaltações. "Senhor Pacheco, recomendo que se acalme. Baseado nas evidências preliminares e no flagrante de suas ameaças na transmissão radiofônica, estamos considerando sua conduta como violação da lei do idoso." A menção da lei pareceu acertar Fábio como um balde de água fria. Como advogado, ele conhecia perfeitamente as implicações legais e, mais importante para alguém de sua estirpe, as consequências sociais de tal acusação. A campainha tocou novamente. O sargento Eduardo fez um sinal para seu assistente abrir a porta. O coração quase saltou do meu peito quando vi quem entrava. Minha neta Natália, com suas malas de viagem ainda na mão e lágrimas escorrendo pelo rosto jovem. "Vovó!" ela exclamou, correndo para me abraçar, ignorando completamente seu pai. "Ouvi tudo no táxi. O motorista estava sintonizado na Rádio Gaúcha." Fábio parecia atordoado com a chegada inesperada da filha. "Natália, você deveria estar em Curitiba até semana que vem." Minha neta se virou para encará-lo, seus olhos azuis, tão parecidos com os meus, faiscando de indignação. Voltei antes porque senti que algo estava errado. As últimas vezes que liguei, a vovó parecia assustada, diferente. Sua voz tremia, mas não de medo. Era pura determinação. Eu sabia que tinha algo acontecendo, mas nunca imaginei que meu próprio pai... Ela não completou a frase. Não precisava. O silêncio que se seguiu pesou mais que qualquer acusação verbal. A repórter, percebendo o potencial dramático da cena familiar, aproximou-se com o microfone. "Você é a neta de Dona Marilene? O que acha da situação?" Natália enxugou as lágrimas com a manga da blusa e olhou diretamente para a câmera. "Acho que minha avó é a pessoa mais corajosa que conheço. E que está na hora da verdade vir à tona." Fábio tentou se aproximar da filha, mas ela recuou. "Natália, você não entende. Sua avó está confusa, exagerando situações." "Pai, eu vi", interrompeu ela, sua voz elevando-se. "Nas últimas férias que passei aqui, eu vi como você tratava a vovó. Os comentários cruéis, as ameaças veladas. Ouvi quando você disse à mamãe que ia dar um jeito na velha, assim que conseguisse botar as mãos nesta casa." O rosto de Fábio empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Seu olhar alternou entre a filha e a esposa, que agora estava posicionada próxima à porta, claramente planejando sua fuga estratégica do escândalo. "Cristiane, diga algo!" ele implorou para a esposa. "Explique a eles como minha mãe está ficando senil, inventando coisas." Mas Cristiane, sempre atenta aos ventos sociais, percebia agora de que lado a maré estava virando. "Na verdade, Fábio," ela começou, ajeitando nervosamente a alça da bolsa de grife. "Eu sempre achei estranho como você tratava sua mãe. Tentei conversar sobre isso várias vezes, mas você nunca me ouvia. A traição final. A mentira descarada de quem havia rido junto dele de minhas fragilidades agora se voltava como uma serpente para picá-lo." Fábio ficou boquiaberto, incapaz de processar esta reviravolta. Neste momento, meu telefone vibrou com uma mensagem. Era do banco, confirmando a transferência final para minha nova conta, vinculada ao apartamento que havia adquirido secretamente no bairro Moinhos de Vento. Um lugar menor, mas aconchegante, próximo ao parque onde eu poderia fazer minhas caminhadas matinais. A sensação que me invadiu não foi de vingança ou triunfo, como talvez muitos esperassem. Foi de libertação.
como um pássaro que, depois de anos numa gaiola, finalmente redescobre a imensidão do céu. O sargento Eduardo consultou seu relógio e se dirigiu a Fábio. Senhor Pacheco, o senhor precisará nos acompanhar à delegacia para prestar depoimento formal. Fábio ainda tentou um último recurso. Voltando-se para mim, sua expressão subitamente transformada numa máscara de arrependimento, ele murmurou: Mãe, eu não quis dizer aquelas coisas. Você sabe como sou estressado com o trabalho. Podemos conversar, resolver isso em família. Olhei para meu filho, este homem que um dia embalei em meus braços, e senti uma mistura de pesar e determinação. Fábio, você terá muito tempo para refletir sobre o significado de família. Agora, se me derem licença, peguei minha bolsa já preparada no cabideiro próximo à porta e me dirigi a Natália e à doutora Rosângela. Vamos! Temos um novo capítulo para iniciar. Com passos firmes, deixei para trás não apenas a casa, mas 5 décadas de memórias, algumas doces, outras amargas. Enquanto caminhávamos para fora, notei Joaquim me esperando discretamente junto ao portão, seu olhar caloroso oferecendo o apoio silencioso que sempre me confortou. A vida havia me ensinado tardiamente que algumas batalhas precisam ser lutadas, mesmo quando o oponente é alguém que um dia carregamos no ventre. A idade avançada, que Fábio via como fraqueza, revelou-se minha maior fortaleza. A sabedoria de reconhecer quando é hora de partir e a coragem de recomeçar, mesmo quando o relógio da vida parece marcar as horas finais. O programa Voz do Cidadão, da Rádio Gaúcha, nunca teve tanta audiência como naquela tarde. Enquanto deixava para trás a casa onde vivi metade da minha existência, podia sentir o peso do celular no bolso de meu casaco. Aquele aparelho, que muitos da minha geração veem com desconfiança, tornou-se minha arma mais poderosa. Foi a ponte entre meu sofrimento silencioso e uma cidade inteira que agora testemunhava minha libertação. Marilene, você está bem? Perguntou Joaquim, segurando gentilmente meu cotovelo enquanto atravessávamos a calçada. Seus olhos castanhos, emoldurados por rugas de expressão que sempre me pareceram marcas de uma vida bem vivida, transmitiam uma preocupação genuína que há muito não recebia de alguém. Estou melhor do que estive nos últimos 3 anos, Joaquim, respondi, sentindo o sol de outono aquecer meu rosto. Um calor diferente do rubor de vergonha que me acompanhava depois de cada sessão de humilhação imposta por Fábio. Natália caminhava ao meu lado, ainda processando tudo que acabara de testemunhar. Sua juventude contrastava com a situação, lembrando-me que algumas lições sobre dignidade são aprendidas cedo demais por algumas almas. A repórter da TV, percebendo que estávamos nos afastando, apressou-se em nossa direção. Dona Marilene, podemos continuar a entrevista no caminho? O público está muito comovido com sua história. Por um instante, hesitei. Minha criação tradicional sempre me ensinou a manter assuntos familiares dentro de 4 paredes. Roupa suja se lava em casa, dizia minha mãe. Mas foi justamente esse silêncio que alimentou o monstro que meu filho se tornou. Podemos sim, concordei, ajustando meus óculos de leitura que pendiam de uma corrente prateada em meu pescoço. Mas gostaria que entendessem que não faço isso por vingança. O telefone tocou novamente. Era Cláudia da rádio, ainda ao vivo. Atendi, colocando no viva-voz. Dona Marilene, estamos recebendo centenas de ligações de ouvintes. Muitos relatam situações semelhantes à sua. A senhora tinha consciência de como este problema é generalizado em nossa comunidade? A pergunta me pegou de surpresa. Em meu isolamento forçado, acreditava ser um caso isolado, uma mãe particularmente azarada com um filho ingrato. A realidade era muito mais sombria. Para ser sincera, Cláudia, não imaginava a dimensão. Passei tanto tempo acreditando que era culpa minha, que talvez eu tivesse falhado na criação de Fábio. Minha voz falhou por um momento. Natália apertou minha mão, encorajando-me a continuar. Inspirei profundamente, sentindo o ar outonal de Porto Alegre encher meus pulmões com uma liberdade renovada. Mas agora entendo que o abuso contra idosos é um problema que transcende lares individuais. É uma questão social,
Um reflexo de como envelhecer se tornou quase um crime numa sociedade obcecada por juventude e produtividade. As palavras fluíam naturalmente, como se tivessem esperado décadas para serem pronunciadas. Do outro lado da linha, Cláudia mantinha um silêncio respeitoso, que apenas amplificava o impacto de meu testemunho para milhares de ouvintes anônimos. Quantos de nós, depois de décadas contribuindo para a sociedade, criando filhos, pagando impostos, construindo este país, acabamos tratados como fardos, como problemas a serem solucionados, e não como seres humanos com valor intrínseco? Um carro passou lentamente por nós, o motorista diminuindo a velocidade para observar a pequena procissão que formávamos. Reconheci o semblante de Pedro, o padeiro da esquina, que sempre me cumprimentava nas manhãs em que eu comprava pão fresco. Ele acenou em solidariedade, seus olhos refletindo uma mistura de surpresa e respeito. Dona Marilene, continuou Cláudia pelo telefone. Temos no estúdio agora o Dr. Maurício Fontes, geriatra e defensor dos direitos dos idosos. Ele gostaria de comentar sua situação, se a senhora permitir. Claro, ficarei honrada, respondi, enquanto nos aproximávamos do carro da doutora Rosângela, estacionado discretamente a alguns metros da confusão midiática, que agora se formava em frente à minha antiga casa. A voz grave e pausada do especialista preencheu a ligação. Dona Marilene, primeiramente, minha admiração por sua coragem. O que testemunhamos hoje é um marco na conscientização sobre o abuso contra idosos em nossa região. Agradeci com um aceno silencioso, mesmo sabendo que ele não podia me ver. A advogada abriu a porta do veículo para que entrássemos, mas fiz sinal para que esperasse, querendo ouvir o que o doutor tinha a dizer. O que muitos não compreendem, ele prosseguiu, é que o abuso raramente começa com violência física explícita. Inicia-se com pequenos atos de desrespeito, comentários depreciativos, infantilização do idoso, controle financeiro gradual, isolamento social. Cada palavra ecoava como se ele tivesse acompanhado minha vida nos últimos anos, catalogando meticulosamente a deterioração do relacionamento com meu filho. Uma lágrima solitária escorreu por minha face enrugada, não de tristeza, mas de validação. Pela primeira vez, não estava louca, não estava exagerando, não estava ficando senil, como Fábio insistia em dizer. O caso da senhora é particularmente significativo, continuou o especialista, porque demonstra como mesmo pessoas aparentemente bem-sucedidas e respeitadas na comunidade podem ser perpetradoras deste tipo de violência. O abuso contra idosos não tem classe social, não tem escolaridade, não tem perfil definido. O telefone agora recebia mensagens em sequência. Deslizei a tela para verificar e vi dezenas de notificações de números desconhecidos. Pessoas oferecendo apoio, compartilhando histórias similares, agradecendo pela coragem. Uma mensagem em particular chamou minha atenção. Era de Berenice, antiga colega do grupo de artesanato do Centro Cultural Mário Quintana, que havia se afastado após Fábio convencê-la de que eu estava com problemas de memória e precisava de sossego. Mari, assisti tudo pela TV. Sempre desconfiei. Estou a caminho de sua nova casa com um bolo de laranja, aquele que você tanto gostava. Precisamos retomar nossos encontros de quinta-feira. O nó que se formou em minha garganta com esta mensagem era diferente de todos que já havia sentido. Era o reconhecimento de que, além da libertação do abuso, estava recuperando conexões sociais que me foram roubadas sistematicamente ao longo dos anos. Doutora, o que acontece agora com meu filho? Perguntei quando entramos no carro e fechamos as portas, criando uma bolha momentânea de privacidade longe dos microfones e câmeras. Rosângela ajustou seus óculos de armação vermelha, seu olhar profissional mesclado com genuína empatia. Do ponto de vista legal, Fábio enfrentará um processo por violência psicológica contra a pessoa idosa, agravado pelo fato de ser seu filho e ter tentado usurpar seu patrimônio. Ela fez uma pausa, como se medisse as próximas palavras. Devo ser franca. Casos como este raramente resultam em prisão efetiva para réus primários com a posição social de seu filho. Provavelmente haverá uma composição civil,
multa, serviço comunitário e medidas protetivas que o impedirão de se aproximar da senhora sem autorização. Assenti, sem surpresa. Nunca foi meu objetivo ver Fábio atrás das grades. E quanto à casa? A transferência para a ONG será contestada? A advogada sorriu discretamente. Aí está a beleza do planejamento que fizemos nas últimas semanas. A transferência é absolutamente legal, com todas as formalidades cumpridas. Seu filho pode tentar contestar, alegando que a senhora não estava em plenas faculdades mentais, mas... Ela abriu sua pasta e retirou um envelope lacrado. Temos aqui o laudo do Dr. Maurício, que a avaliou há 1 mês e atestou sua plena capacidade cognitiva e decisória. Além disso, a transmissão ao vivo de hoje demonstrou para milhares de ouvintes sua lucidez e articulação. Seria contraproducente para Fábio seguir com essa narrativa. O carro deslizava pelas ruas arborizadas do bairro, afastando-se da casa que por tanto tempo foi meu refúgio, e nos últimos anos, minha prisão. Olhei pela janela, observando as casas passarem como capítulos de um livro que chegava ao fim. Natália segurava minha mão, seu polegar fazendo pequenos círculos reconfortantes em minha pele fina e manchada. Vovó, ela disse suavemente, queria te pedir perdão por não ter percebido antes, por não ter feito algo. Interrompia gentilmente. Minha querida, você não tinha como saber. Seu pai foi meticuloso em manter as aparências. E eu, por vergonha e medo, colaborei com o silêncio. O celular tocou novamente. Era Cláudia, informando que a transmissão continuava batendo recordes de audiência. Diversos especialistas haviam se juntado ao programa, transformando meu caso pessoal num debate nacional sobre o tratamento aos idosos. Dona Marilene, a senhora aceitaria participar de um programa especial sobre o tema na próxima semana? Sua voz está inspirando muitas pessoas a romperem o silêncio. Olhei para Joaquim, que havia nos seguido em seu próprio carro e agora dirigia logo atrás de nós. Através do retrovisor, vi seu semblante sereno. Aquele mesmo rosto que tantas vezes me ofereceu café pela cerca que separava nossos jardins, enquanto Fábio estava ocupado demais para sequer telefonar. Aceitarei sim, Cláudia. Mas gostaria de levar comigo outras vozes, outros testemunhos. Não quero ser tratada como exceção, mas como exemplo de que é possível recomeçar, mesmo quando o relógio parece marcar o tempo final. O carro parou em frente a um elegante prédio de tijolos à vista no bairro Moinhos de Vento. O porteiro, já avisado de nossa chegada, abriu um largo sorriso de boas-vindas. Imaginei quantas pessoas já haviam ouvido a transmissão, quantos sabiam da história que agora se desenrolava como um novelo, que por anos esteve enrolado em meu peito. Chegamos, Dona Marilene, anunciou Rosângela, seu novo lar. Desci do carro sentindo o peso dos meus 73 anos, mas também uma leveza que não experimentava desde antes da morte de Antônio. Natália pegou minha pequena mala, a única que trouxe, contendo apenas o essencial. O restante de meus pertences seria entregue mais tarde, depois que o juiz oficializasse a medida protetiva contra Fábio. No saguão do prédio, uma pequena surpresa me aguardava. Berenice estava lá, fiel à sua mensagem, segurando um bolo caseiro ainda fumegante. Ao seu lado, 3 outras senhoras que reconheci de meu antigo grupo de artesanato, todas com sorrisos calorosos e olhos marejados. Como souberam? Comecei a perguntar, mas Natália me interrompeu com um abraço. Eu as contatei há semanas, vovó. Sabia que precisaria de sua rede de apoio quando finalmente desse este passo. O perfume do bolo de laranja misturava-se ao aroma de flores frescas que decoravam o hall de entrada. Recepcionistas, moradores que passavam, todos pareciam reconhecer-me. Alguns acenando discretamente, outros aproximando-se para expressar solidariedade. Vejam, comentou Berenice, apontando para um pequeno grupo que se formava na calçada em frente ao edifício. São da Associação de Aposentados. Vieram fazer uma vigília de apoio. Meu coração acelerou ao ver tantas pessoas, a maioria desconhecidas, unindo-se em torno de minha causa. Era como se, de alguma forma, minha dor privada houvesse tocado numa ferida coletiva, numa consciência adormecida sobre o tratamento dispensado aos idosos em nossa sociedade. Deveria descansar agora, Dona Marilene.
sugeriu Rosângela, notando minha respiração mais pesada. Foi um dia emocionalmente exaustivo, mas eu não queria descansar. Não ainda. A adrenalina da libertação pulsava em minhas veias como um elixir rejuvenescedor. Décadas de conformismo haviam sido substituídas por uma determinação quase juvenil. Gostaria de falar com eles, respondi, apontando para o grupo na calçada. Se é minha voz que está fazendo diferença hoje, preciso usá-la enquanto tenho força. Natália trocou olhares preocupados com a advogada, mas ambas respeitaram minha decisão. Com passos lentos, mas resolutos, aproximei-me da entrada do edifício. O porteiro gentilmente abriu a porta e o burburinho da pequena multidão diminuiu quando me viram. Uma senhora de aproximadamente minha idade, apoiada numa bengala entalhada, adiantou-se. Seus olhos, por trás de óculos de aros dourados, brilhavam com admiração. Dona Marilene, ela disse com voz embargada. Meu nome é Iracema. Sofri por 12 anos com meu genro, que controlava o acesso aos meus netos como forma de me manipular. Hoje, ouvindo sua história no rádio, finalmente encontrei coragem para contar à minha filha toda a verdade. Outras vozes se juntaram, cada uma com um relato semelhante. Um senhor que teve suas economias desviadas pelo sobrinho. Uma viúva cujos filhos a internaram numa casa de repouso contra sua vontade para venderem sua residência. Histórias de invisibilidade, desrespeito, infantilização. O telefone em meu bolso vibrou novamente. Era uma mensagem de Paulo, meu irmão que morava em Florianópolis e com quem Fábio havia cortado meu contato, alegando que ele me perturbava com histórias inventadas. O texto era simples. Estou a caminho. Chego amanhã cedo. Saudades, mana. Uma lágrima escapou pelo canto de meu olho, percorrendo o mapa de rugas que contavam a história de minha vida. Era uma lágrima diferente das muitas que derramei em silêncio nos últimos anos. Era uma lágrima de libertação, de reconhecimento, de pertencimento. Cláudia da rádio ligou novamente. Dona Marilene, temos uma ligação especial para a senhora. É o prefeito. Ele está propondo a criação de um disque denúncia específico para casos de abuso contra idosos, inspirado em sua coragem. Gostaria de falar com ele ao vivo? Olhei para o céu que começava a tingir-se com os tons alaranjados do entardecer. O mesmo céu que testemunhou tantas manhãs em que acordei sentindo o peso da opressão, agora parecia abrir-se em possibilidades infinitas. Sim, respondi, minha voz encontrando uma firmeza que nem eu mesma reconhecia. E gostaria de sugerir um nome para essa iniciativa: Projeto Novo Amanhecer, porque é isso que estamos testemunhando hoje. Não apenas para mim, mas para tantos que, como eu, acreditavam que o pôr do sol de suas vidas seria marcado pela humilhação e abandono. Enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o firmamento, percebi que minha história, nascida da dor e transformada em testemunho público através daquela ligação telefônica corajosa, agora transcendia minha existência individual. Transformava-se num farol para outros que, como eu, navegavam nas águas turbulentas do envelhecimento numa sociedade que prefere não olhar para suas rugas e limitações. A transmissão que começou como um grito de socorro pessoal tornava-se a cada minuto um manifesto coletivo por dignidade. E eu, Marilene Pacheco, ex-bibliotecária, viúva, mãe de um filho ingrato e avó de uma neta maravilhosa, aos 73 anos, redescobria não apenas minha voz, mas meu propósito. A primeira noite no meu novo apartamento foi estranhamente silenciosa. Depois de décadas na mesma casa, com seus rangidos familiares e sombras conhecidas, aquele espaço moderno parecia quase irreal. Deitada na cama recém-montada, observava pela janela ampla o brilho da cidade que pulsava mesmo à noite. Natália havia insistido em dormir no sofá da sala, preocupada em me deixar sozinha após um dia tão intenso. O gesto me comoveu. Embora eu tenha passado a madrugada mais acordada que dormindo, repassando mentalmente cada acontecimento das últimas horas. O amanhecer me encontrou de pé, preparando um café na cozinha compacta e funcional. Meus dedos ainda procuravam automaticamente pelos interruptores nos lugares errados. Um pequeno lembrete de como nossos corpos guardam memórias que a mente tenta reorganizar. Bom dia, vovó. Dormiu bem? Natália apareceu à porta da cozinha.
seus cabelos desalinhados e olhos ainda sonolentos. Sorri, servindo uma xícara para ela. Dormir é um exagero, querida. Digamos que passei a noite inventariando pensamentos. O interfone tocou pontualmente às 8 horas. Era Paulo, meu irmão, cumprindo a promessa de chegar cedo. Quando abri a porta e o vi parado ali, com suas rugas mais profundas que as minhas, e aqueles mesmos olhos gentis que herdamos de nossa mãe, algo se quebrou dentro de mim. Caímos num abraço silencioso que dizia mais que qualquer palavra poderia expressar. 3 anos, Mari. Ele sussurrou contra meu cabelo. 3 anos acreditando que você não queria mais contato comigo. Afastei-me apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Nunca duvide do poder de manipulação de um homem determinado a isolar sua vítima, Paulo. Fábio forjou mensagens, bloqueou ligações, inventou desculpas. Meu irmão assentiu, seu olhar registrando cada detalhe de meu rosto, como se verificasse os danos de uma tempestade que não pôde presenciar. Percebi que ele segurava um jornal dobrado debaixo do braço. Você virou manchete nacional, mana, comentou, estendendo-me o periódico. Na primeira página, em letras garrafais, o grito de socorro que virou revolução. Idosa denuncia filho abusivo ao vivo e inspira movimento nacional. Abaixo, uma foto minha deixando a antiga casa, cercada por repórteres e apoiadores. Pisquei várias vezes, incrédula. Minha história pessoal, que por tanto tempo vivia em silenciosa resignação, agora estampava manchetes. A sensação era surreal, como assistir a um filme sobre outra pessoa. O telefone começou a tocar quase ininterruptamente a partir das 9 horas. Eram convites para entrevistas, mensagens de solidariedade, autoridades querendo marcar reuniões para discutir políticas públicas de proteção ao idoso. Nunca imaginei que uma simples ligação pudesse desencadear tudo isso. Comentei enquanto Natália anotava os recados em um bloco de notas, organizando metodicamente as dezenas de contatos que chegavam. Não foi uma simples ligação, vovó. Ela respondeu sem tirar os olhos do papel. Foi o estopim perfeito num barril de pólvora que nossa sociedade vem ignorando. O envelhecimento da população sem estruturas adequadas de suporte e respeito. Às 10 horas, recebemos a visita da doutora Rosângela, trazendo atualizações sobre os processos legais iniciados contra Fábio. Ela estava acompanhada de Solange, uma psicóloga especializada em traumas familiares. Como a senhora está se sentindo hoje, dona Marilene? Perguntou Solange, seus olhos analíticos mais gentis, avaliando minhas expressões. Refleti por um momento antes de responder. Sinto como se tivesse acordado de um longo pesadelo, doutora. Há uma sensação de leveza misturada com uma tristeza profunda. Afinal, estamos falando do meu filho. Solange assentiu compreensivamente. É perfeitamente normal sentir esse conflito. O vínculo mãe-filho não se desfaz mesmo diante de abusos graves. A senhora está vivenciando um complexo processo de luto. Não pela morte física de alguém, mas pela perda da relação idealizada com seu filho. Suas palavras tocaram uma verdade dolorosa que eu mal conseguia admitir para mim mesma. Mesmo após toda a humilhação, mesmo sabendo que o apartamento onde agora me encontrava era resultado de uma fuga necessária, uma parte de mim ainda sofria pelo menino que um dia embalei em meus braços. Rosângela interrompeu meus pensamentos com atualizações mais práticas. Fábio foi liberado ontem após prestar depoimento, mas está proibido de se aproximar menos de 200 metros da senhora, ou de tentar contato por qualquer meio. A transferência da casa para a ONG já foi validada pelo juiz em caráter liminar, considerando a gravidade do caso e a repercussão pública. Perguntei sobre Cristiane, curiosa sobre o destino daquela que tantas vezes riu de minhas fragilidades. Curiosamente, respondeu a advogada com um leve sorriso irônico. Ela já procurou um advogado especializado em divórcio. Aparentemente, a imagem pública manchada de Fábio não combina com suas aspirações de influenciadora digital. Não senti satisfação com esta informação. Apenas uma confirmação do caráter superficial daquela relação que testemunhei por anos. Ao meio-dia, recebemos uma ligação surpreendente da diretoria da Casa de Apoio Renascer. As doações para a instituição
haviam disparado nas últimas 24 horas, com centenas de pessoas inspiradas por minha história querendo contribuir. Gostaríamos de convidá-la para integrar formalmente nosso conselho consultivo, Dona Marilene, propôs a diretora. Sua experiência pessoal e a coragem demonstrada seriam inestimáveis para orientar nossas políticas de acolhimento. Aceitei sem hesitação. A ideia de transformar minha dor em algo construtivo, que pudesse beneficiar outros idosos em situações semelhantes, dava um novo significado a tudo que passei. Paulo, que observava atentamente cada interação, pegou minha mão entre as suas. Mari, você sempre foi a quietinha da família, lembra? Mamãe dizia que você guardava palavras como outros guardam moedas. Ele fez uma pausa, seus olhos marejados. Quem diria que sua voz se tornaria tão poderosa? No início da tarde, Joaquim apareceu com um arranjo singelo de margaridas. Seu gesto, despretensioso e genuíno, destacava-se entre as dezenas de buquês elaborados que começaram a chegar de políticos, figuras públicas e organizações. Lembrei que eram suas preferidas, ele comentou timidamente. Você sempre as cultivava no canteiro lateral de sua casa. Fiquei surpresa com sua observação. Nem mesmo Fábio sabia dessa preferência particular. Como percebeu isso, Joaquim? Ele sorriu, revelando o charme discreto que sempre associei à sua personalidade. Observo você há mais tempo do que imagina, Marilene. Vi quando plantou as primeiras mudas após o falecimento de Antônio. Notei como cuidava delas com especial carinho nas manhãs de domingo. Algo quente floresceu em meu peito com aquela confissão. Em meio ao caos midiático que minha vida se tornara, aquele homem de 75 anos representava uma conexão com o cotidiano simples que sempre valorizei. Gostaria de almoçar conosco? Convidei impulsivamente. Nada elaborado, apenas uma refeição entre amigos. A hesitação na última palavra não passou despercebida. Estávamos, afinal, em território inexplorado. 2 idosos, viúvos, redescobrindo a possibilidade de conexões genuínas depois de anos de solidão disfarçada. Às 4 da tarde, Cláudia da Rádio Gaúcha chegou para a entrevista que havíamos combinado. Ela trouxe consigo um técnico de som e uma energia vibrante que contrastava com a atmosfera contemplativa que havia dominado o apartamento até então. Dona Marilene, a senhora não tem ideia do impacto que sua história causou, ela comentou enquanto ajustava equipamentos. Tivemos o maior índice de audiência dos últimos 10 anos durante sua transmissão ontem. E mais importante, dezenas de denúncias de casos similares foram registradas nas últimas 24 horas na delegacia do idoso. Esta informação atingiu-me com força inesperada. Meu ato individual, nascido do desespero acumulado por anos, estava catalisando uma reação em cadeia que poderia beneficiar incontáveis pessoas. Nunca planejei ser um símbolo de nada, confessei quando o microfone já estava ligado. Apenas cheguei ao meu limite pessoal. Cláudia sorriu compreensivamente. Os maiores movimentos sociais frequentemente começam assim, Dona Marilene, com pessoas comuns que simplesmente dizem basta. A entrevista durou quase 2 horas. Falamos sobre os sinais sutis de abuso que muitos não reconhecem, sobre o isolamento progressivo imposto aos idosos, sobre o etarismo entranhado em nossa cultura. Compartilhei detalhes dolorosos que antes me envergonhavam. Como Fábio controlava meus gastos exigindo notas fiscais de cada centavo. Como questionava minhas capacidades cognitivas diante de terceiros para desacreditar qualquer queixa que eu pudesse fazer. Como gradualmente afastou minhas amizades sob pretexto de me proteger. O abuso contra idosos prospera no silêncio, afirmei, surpreendendo a mim mesma com a clareza da análise. E nossa geração foi educada para não lavar roupa suja em público, para aguentar calada, para não incomodar. Ao final da entrevista, Cláudia anunciou uma surpresa. A rádio havia organizado uma campanha relâmpago entre ouvintes e patrocinadores, arrecadando fundos para equipar a nova sede da Casa de Apoio Renascer, minha antiga residência, com acessibilidade completa e conforto adequado para os idosos que ali seriam acolhidos. Sua casa, que quase foi instrumento de sua opressão, agora será símbolo de libertação para muitos, concluiu a repórter, emocionada. Quando a equipe da rádio partiu,
O entardecer já pintava o céu de Porto Alegre com tons púrpura e dourados. Natália ajudou-me a organizar as dezenas de mensagens, convites e ofertas que haviam chegado ao longo do dia. Entre elas, uma me chamou particular atenção: o convite para palestrar no Congresso Nacional sobre políticas de proteção ao idoso. "Vovó, olha isso!" exclamou minha neta, entregando-me o convite oficial. "Você vai falar no Congresso." A ideia parecia absurda. Eu, Marilene Pacheco, ex-bibliotecária de uma escola municipal, agora convidada a influenciar legisladores nacionais? A vida tinha um senso de humor peculiar. "O que acha que devo falar para aqueles que fazem nossas leis, Natália?" Perguntei, genuinamente incerta. Minha neta, com a sabedoria que às vezes só os jovens possuem, respondeu sem hesitar: "Fale sua verdade, vovó. Só isso já será revolucionário." Naquela noite, recebi uma ligação que não esperava. Era a mãe de Cristiane, uma senhora de quase minha idade com quem tive pouco contato ao longo dos anos devido à relação distante que a nora mantinha com a própria família. "Marilene?" Ela começou com voz embargada. "Assisti sua entrevista na TV. Preciso confessar algo. Sempre suspeitei que havia algo errado na forma como Fábio tratava você, mas fiquei calada para não criar problemas para minha filha." O peso da cumplicidade silenciosa em sua confissão reverberou profundamente em mim. Quantas pessoas viram os sinais e preferiram não intervir? Quantas justificaram sua inação com desculpas semelhantes? "O importante é que agora você está falando", respondi, sem acusação. "É assim que começa a mudança." Antes de dormir, sentei-me na pequena varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. Abaixo, na calçada, um grupo de aproximadamente 20 pessoas mantinha uma vigília pacífica com velas. Alguns seguravam cartazes: "Respeito não tem idade", e "Marilene, sua coragem nos libertou." A visão embaçou-se com minhas lágrimas. Pensei em como minha vida havia se transformado em 24 horas. De vítima silenciosa a porta-voz involuntária de uma causa, de refém em minha própria casa a símbolo de resistência. O telefone tocou uma última vez naquela noite. Hesitei ao ver o número desconhecido, mas algo me impulsionou a atender. "Mãe." A voz de Fábio soou distante e estranha. Meu coração acelerou instantaneamente. "Você não deveria estar me ligando", respondi, tentando manter a firmeza na voz. "Há uma ordem judicial." Um suspiro pesado do outro lado da linha. "Estou usando o telefone do meu advogado, com ele como testemunha de que não estou te ameaçando. Só precisava dizer uma coisa." Fiz silêncio, esperando. Parte de mim temia ouvir mais manipulações. Outra parte, aquela que nunca deixou de ser mãe, ansiava por algum sinal de arrependimento genuíno. "Eu não reconheço a pessoa que me tornei." Ele finalmente disse, sua voz quebrando. "Assisti sua entrevista hoje. Foi como ver minha vida pelos seus olhos, e não consegui reconhecer aquele homem que você descreveu. Mas era eu. Eram minhas palavras, minhas ações." Fechei os olhos, deixando as lágrimas correrem livremente. Não eram lágrimas de dor desta vez, mas tampouco de alegria. Eram lágrimas de reconhecimento, de que algumas feridas, mesmo quando começam a cicatrizar, deixam marcas permanentes. "Fábio, espero sinceramente que você busque ajuda para entender o que te levou a esse comportamento", respondi após um longo silêncio. "Não por mim ou pelo que me fez, mas por você mesmo e pela sua filha, que merece um pai capaz de amor verdadeiro." "Acha que um dia poderá me perdoar?" ele perguntou, a vulnerabilidade em sua voz lembrando-me momentaneamente do menino que um dia foi. "Perdão é um processo, não um evento", respondi, surpreendendo a mim mesma com a clareza que encontrei em meio à turbulência emocional. "Começa com responsabilização, continua com reparação e floresce com transformação genuína. Estamos apenas no primeiro passo." Após desligar, fiquei mais uma hora na varanda, observando as estrelas que pontilhavam o céu de Porto Alegre. Pensei em como uma única decisão, atender aquela ligação ao vivo, havia desencadeado uma avalanche que agora parecia maior que minha própria existência. Recordei as palavras da psicóloga Solange mais cedo. Traumatizado, o indivíduo tem duas escolhas: permanecer vítima
ou transformar-se em sobrevivente. A diferença está na capacidade de ressignificar a dor. Naquele momento, sob o céu estrelado de uma cidade que agora me ouvia com atenção inédita, compreendi que estava apenas começando minha jornada de ressignificação. A dor que por anos me silenciou agora se transformava na voz que muitos precisavam ouvir. E eu, Marilene Pacheco, aos 73 anos, descobria que meu capítulo mais significativo talvez estivesse apenas começando a ser escrito. Não mais em sussurros temerosos, mas em declarações firmes que ecoariam muito além das paredes que um dia me aprisionaram. A semana que se seguiu transformou minha vida de maneiras que jamais poderia prever. Uma segunda-feira amanheceu com meu rosto estampado em jornais nacionais. Na terça, recebi convites de 3 programas televisivos. Na quarta, meu nome era mencionado em uma sessão do Senado Federal sobre políticas públicas para idosos. Eu, que passara décadas cultivando o anonimato tranquilo de uma bibliotecária municipal, agora me via no epicentro de um movimento social que crescia organicamente. Meu telefone, antes silencioso por longos períodos, não parava de tocar. Natália contratou uma assistente, Marina, apenas para administrar a avalanche de mensagens, convites e depoimentos que chegavam incessantemente. Vovó, precisamos criar um sistema para organizar tudo isso, disse Natália numa manhã enquanto preparávamos o café. Sua expressão revelava uma mistura de orgulho e preocupação. Tem gente querendo que você escreva um livro, dê palestras, participe de documentários. Observei minha neta, admirando sua capacidade de organização e adaptação. Aos 21 anos, ela demonstrava uma maturidade que eu só adquiri décadas mais tarde. Nunca busquei holofotes, querida, confessei, mexendo distraidamente meu chá de camomila. Apenas quis recuperar minha dignidade. Marina, uma jovem estudante de jornalismo de 24 anos, entrou na cozinha com uma pasta repleta de documentos. Dona Marilene, separei os convites mais relevantes. Creio que devemos priorizar aqueles com maior potencial de impacto na conscientização sobre o tema. Surpreendi-me com o devemos, como se, sem que eu percebesse, uma pequena equipe tivesse se formado ao meu redor. Uma equipe dedicada não apenas à minha causa pessoal, mas a transformar minha experiência em uma plataforma para mudança social. Há algo especialmente interessante aqui, continuou Marina, estendendo-me uma carta oficial. O Ministério dos Direitos Humanos está formando uma comissão especial para reformular as políticas de proteção aos idosos. Querem que a senhora integre o grupo como consultora especializada. Quase ri da ironia. Eu, especialista, cuja única qualificação era ter sobrevivido a anos de abuso psicológico. Mas talvez fosse exatamente disso que as políticas públicas precisavam. Menos teorias abstratas e mais experiências vividas. Naquela tarde, recebi a visita de Dr. Maurício, o geriatra que havia participado da transmissão de rádio. Ele chegou acompanhado por uma equipe multidisciplinar do Hospital Universitário, uma assistente social, um psiquiatra especializado em trauma familiar e uma advogada do Núcleo de Direitos Humanos. Dona Marilene, começou o médico após as apresentações formais, gostaríamos de propor algo além das entrevistas e palestras. Algo mais estruturado e potencialmente transformador. Ajeitei-me na poltrona, intrigada. O apartamento que há uma semana me parecia grande demais para mim sozinha, agora se mostrava pequeno para acomodar todas as pessoas e ideias que circulavam por ele. Estamos desenvolvendo um protocolo de identificação precoce de abuso contra idosos para ser implementado na rede pública de saúde, explicou ele. Queremos criar algo que permita aos profissionais reconhecerem sinais sutis antes que a situação se agrave, como aconteceu no seu caso. A assistente social complementou. Percebemos que muitos profissionais não sabem diferenciar sintomas de depressão, por exemplo, de consequências de abuso psicológico continuado, ou confundem sinais de isolamento forçado com reclusão voluntária típica de algumas pessoas idosas. E como eu poderia contribuir? Perguntei genuinamente curiosa. Sua experiência é invaluável, respondeu a advogada. Gostaríamos que você nos ajudasse a mapear os sinais que foram ignorados ao longo dos anos, as estratégias de isolamento utilizadas por seu filho,
os métodos de controle financeiro, os padrões de manipulação. Com base nisso, criaremos parâmetros objetivos para treinamento de equipes de saúde. A proposta me atingiu com força inesperada. A ideia de transformar minha dor em um instrumento que poderia evitar que outros passassem pelo mesmo tormento era profundamente significativa. Não se tratava mais de exposição midiática ou comoção pública, mas de uma contribuição concreta para mudar a realidade silenciosa de tantos idosos. Preciso pensar um pouco, respondi honestamente. Reviver certos momentos ainda é doloroso para mim. O psiquiatra assentiu compreensivamente. Compreendemos perfeitamente, Dona Marilene. Não há pressa. Inclusive, gostaríamos de oferecer suporte terapêutico durante todo o processo, caso aceite. Sabemos que remexer em traumas pode ser retraumatizante se não for feito com o devido cuidado. Após a partida da equipe médica, sentei-me na varanda com Paulo. Meu irmão, que decidira permanecer em Porto Alegre por tempo indeterminado, tornara-se meu confidente e conselheiro nesse turbilhão de novidades. O que acha que devo fazer, Paulo? Perguntei, observando o movimento dos carros lá embaixo. A vida urbana continuava seu fluxo incessante, alheia às grandes e pequenas revoluções pessoais que aconteciam dentro dos apartamentos que pontilhavam a paisagem. Mari, ele respondeu após um momento de reflexão. Lembra do que mamãe sempre dizia? A vida dá propósito às nossas dores, se permitirmos. Aquela frase, pronunciada tantas vezes por nossa mãe após perder nosso pai ainda jovem e precisar criar 3 filhos sozinha, ecoou em minha memória com força renovada. Acho que encontrei meu propósito tardio, confessei, sentindo uma clareza que contrastava com a confusão dos últimos dias. Na manhã seguinte, comuniquei minha decisão à equipe médica. Não apenas participaria do desenvolvimento do protocolo, como também me dispunha a integrar a comissão ministerial. Minha única condição era poder conciliar esses compromissos com meu recém-assumido papel no Conselho da Casa de Apoio Renascer. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. Participei de reuniões com legisladores, concedi entrevistas cuidadosamente selecionadas, visitei grupos de apoio a idosos em situação de vulnerabilidade. Cada compromisso, cada depoimento parecia fortalecer não apenas a causa, mas também a mim mesma. Uma tarde, recebi um telefonema da Delegacia do Idoso. A delegada Helena Monteiro, uma mulher de voz firme e compassiva, informou-me que meu caso havia inspirado uma operação especial para investigar denúncias similares que antes eram arquivadas por falta de provas concretas. Seu testemunho nos fez repensar nossos protocolos, Dona Marilene, explicou a delegada. Agora entendemos melhor como o abuso psicológico deixa marcas que, embora invisíveis fisicamente, são igualmente devastadoras e verificáveis. Em um mês, a operação identificou 47 casos semelhantes somente em Porto Alegre. Idosos silenciados, manipulados, isolados de suas redes de apoio por familiares que publicamente aparentavam ser cuidadores exemplares. A notícia me abalou. Não pela surpresa, eu sabia que não era caso isolado, mas pela magnitude do problema que permanecia oculto sob o verniz da normalidade social. Numa terça-feira chuvosa, visitei pela primeira vez minha antiga casa, agora transformada na sede da Casa de Apoio Renascer. A sensação foi surreal. Os mesmos cômodos que testemunharam minha opressão agora abrigavam senhoras e senhores que, como eu, buscavam recuperar sua autonomia e dignidade. Dona Iracema, aquela mesma senhora que me abordou no primeiro dia em meu novo apartamento, agora coordenava as atividades culturais da casa. Ela organizava sessões de contação de histórias, onde os residentes compartilhavam suas experiências de vida. Uma forma de terapia coletiva que, segundo ela, curava pela palavra o que o silêncio adoeceu. Marilene, venha conhecer nosso mais recente morador, convidou Iracema, conduzindo-me até uma sala ensolarada nos fundos da casa. Sentado numa cadeira de balanço que um dia foi minha, encontrava-se um senhor de aproximadamente 80 anos. Seus olhos, embaçados pela catarata incipiente, fixaram-se em mim com uma mistura de reconhecimento e gratidão. Professor Alberto? Exclamei, reconhecendo o antigo diretor da escola onde trabalhei por 3 décadas. O que faz aqui?
Ele sorriu tristemente. Sua história na TV me deu coragem, Marilene. Depois de 8 anos sofrendo em silêncio com meu sobrinho controlando minha aposentadoria e me tratando como um peso, finalmente denunciei. Sentei-me ao seu lado, profundamente comovida. Alberto sempre foi uma figura imponente, respeitada por alunos e professores. Vê-lo agora, fragilizado mas em processo de recuperação, dava nova dimensão ao impacto de meu testemunho público. No caminho de volta para casa, acompanhada por Joaquim, que insistira em me buscar, refleti sobre como nossas vidas podem assumir direções inesperadas quando menos esperamos. 1 centavo por seus pensamentos, brincou Joaquim, notando meu silêncio prolongado enquanto dirigia pelas ruas molhadas pela chuva fina. Estou pensando em como a vida é imprevisível, respondi sinceramente. Há 2 meses, eu era praticamente prisioneira em minha própria casa, acreditando que meus melhores dias haviam ficado para trás. Agora você é uma revolucionária, completou ele com um sorriso carinhoso. Uma revolucionária de cabelos prateados. Ri da descrição. A imagem de uma senhora de 73 anos liderando uma revolução tinha mesmo algo de cômico e, simultaneamente, poderoso. Ao chegarmos em casa, Natália nos esperava com novidades. Vovó, a TV Senado quer fazer um documentário especial sobre sua história e o movimento que ela inspirou. E tem mais. 3 editoras estão interessadas no livro que você nem começou a escrever. Olhei para minha neta com uma mistura de assombro e hesitação. Livro? Mas eu nunca escrevi nada além de fichas catalográficas na biblioteca. Joaquim colocou a mão gentilmente em meu ombro. Marilene, você está escrevendo uma história muito maior do que imagina. Só que não está usando papel e caneta, mas sim suas palavras e ações. A metáfora me tocou profundamente. Percebi que talvez fosse hora de realmente registrar essa jornada. Não apenas para mim, mas para todos que ainda não haviam encontrado coragem para romper seus próprios silêncios. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha com um caderno em branco à minha frente, comecei a escrever. As palavras fluíam com surpreendente facilidade, como se tivessem estado represadas dentro de mim por décadas, esperando apenas o momento certo para emergir. Aos 73 anos, descobri que nunca é tarde para recomeçar. Foi a primeira frase que registrei. E assim continuei, página após página, desenterrando memórias dolorosas, celebrando pequenas vitórias, mapeando a geografia complexa de um abuso que se instalou tão gradualmente que quase não percebi até estar completamente envolvida por ele. O amanhecer me encontrou ainda escrevendo. Havia algo catártico em transpor para o papel experiências que, por tanto tempo, permaneceram encapsuladas em meu peito. Era como esvaziar um recipiente há muito transbordante, criando espaço para novas possibilidades. Na sexta-feira daquela mesma semana, recebi um convite que jamais imaginaria. A Universidade Federal me convidava para uma palestra na Faculdade de Direito sobre violência psicológica e patrimonial contra idosos, desafios na produção de provas. Eu, que nunca pisei em uma universidade como aluna, agora era convidada para compartilhar conhecimentos com futuros advogados e juízes. Acha que devo aceitar? Perguntei a Marina, que se tornara não apenas uma assistente eficiente, mas uma amiga. Absolutamente. Ela respondeu sem hesitação. Sua experiência vale mais que qualquer teoria que esses estudantes possam encontrar nos livros. Você personifica o problema que eles estudam abstratamente. A palestra aconteceu num auditório lotado. Minhas mãos tremiam levemente quando me posicionei atrás do púlpito, encarando centenas de rostos jovens que me observavam com curiosidade e respeito. Não sou acadêmica, comecei honestamente. Sou apenas uma mulher que demorou 7 décadas para compreender que sua voz importa. Estou aqui para compartilhar não teorias, mas cicatrizes. Aquelas que não se veem, mas que moldaram quem sou hoje. Por quase 2 horas, narrei detalhadamente as estratégias de manipulação psicológica empregadas por Fábio ao longo dos anos. Como ele gradualmente assumiu o controle de minhas finanças sob pretexto de me ajudar. Como isolou-me de amigos e familiares, alegando que só queriam se aproveitar de mim.
como questionava constantemente minha memória e discernimento diante de terceiros, plantando sementes de dúvida até em mim mesma sobre minha própria sanidade. Os estudantes tomavam notas febrilmente. Professores assentiam com expressões graves. Ao final, quando abriram para perguntas, fui surpreendida pela profundidade e sensibilidade das questões. Como a senhora conseguiu reunir provas sem alertar seu filho? Perguntou uma jovem na primeira fila. Comecei pequeno, expliquei. Gravações de áudio em meu celular durante nossas conversas. Screenshots de mensagens abusivas. Um diário detalhado registrando incidentes, datas e testemunhas. E, finalmente, as câmeras ocultas que instalei com a ajuda discreta de Joaquim. Outro estudante questionou. A senhora acredita que as leis atuais são suficientes para proteger idosos em situações como a sua? Refleti antes de responder. As leis existem no papel. O Estatuto do Idoso é abrangente e bem formulado. O problema está na implementação, na conscientização social e, principalmente, na dificuldade de produção de provas em casos de violência psicológica. Como se prova uma humilhação sussurrada quando ninguém está olhando? Como se documenta o isolamento progressivo que parece natural aos olhos externos? A palestra, inicialmente programada para 1h30, estendeu-se por quase 3. Quando finalmente encerrou, fui cercada por estudantes e professores, muitos compartilhando histórias de avós e pais em situações similares. Voltei para casa exausta, mas com uma sensação de plenitude que raramente experimentara. Algo estava mudando. Não apenas em minha vida pessoal, mas no tecido social ao meu redor. Pequenas conversas, revelações corajosas, questionamentos antes silenciados, agora emergiam inspirados pelo que a mídia começava a chamar de efeito Marilene. No domingo, recebi um telefonema inesperado. Era da esposa de um senador, uma mulher de 68 anos que, inspirada por minha história, havia finalmente denunciado o filho empresário que controlava sua herança e a mantinha virtualmente prisioneira em uma mansão luxuosa. Seu caso, ainda mais mediático que o meu devido à proeminência política da família, escancarava que o problema transcendia classes sociais e níveis educacionais. Sua coragem me libertou, ela disse, a voz embargada pela emoção. Assisti sua entrevista e pensei, se Marilene conseguiu, eu também posso. Aquela frase, se Marilene conseguiu, eu também posso, começou a aparecer em diversos depoimentos, em comentários nas redes sociais, em cartazes de manifestações por direitos dos idosos. Sem que eu planejasse ou buscasse, meu nome transformara-se em sinônimo de resistência tardia. Na manhã seguinte, enquanto tomava café com Paulo, Natália e Joaquim, que se tornaram meu pequeno núcleo familiar reconstruído, refleti sobre como a vida pode reservar reviravoltas impressionantes, mesmo em seus capítulos finais. Sabe o que mais me impressiona em tudo isso? Comentou Paulo, folheando o jornal que trazia mais uma matéria sobre o movimento crescente de denúncias de abuso contra idosos. Como uma simples ligação telefônica desencadeou tudo. Sorri, lembrando daquele momento crucial quando, tremendo de medo e indignação, apertei o botão de descagem rápida para a Rádio Gaúcha. Não foi a ligação em si, respondi, alcançando a mão de Joaquim sobre a mesa num gesto que já se tornara natural entre nós. Foi a decisão de não aceitar mais aquela realidade como normal ou inevitável. Natália, sempre perspicaz, completou. Foi sua metamorfose, vovó. De vítima silenciosa a protagonista de sua própria história. A palavra metamorfose ecoou em minha mente pelo restante do dia. Era precisamente isso que havia acontecido. Não apenas comigo, mas com toda uma narrativa social sobre envelhecimento, valor e dignidade na terceira idade. Naquela tarde, visitei novamente a Casa de Apoio Renascer. A antiga sala de estar de minha casa, onde tantas vezes fui humilhada, agora abrigava um grupo de apoio para idosos em processo de reconstrução emocional após situações de abuso. Ver aquele espaço ressignificado, transformado de cenário de opressão em ambiente de cura coletiva, foi a confirmação final de que havia feito a escolha certa naquela tarde fatídica, quando decidi pegar meu telefone e fazer aquela ligação que mudaria não apenas minha vida, mas a de tantos outros que, como eu,
aguardavam apenas um pequeno gesto de coragem para romper seus próprios silêncios. Acredito que minha história possa servir como um lembrete poderoso para tantas pessoas que, assim como eu, estão silenciadas em suas próprias casas, vivendo sob a sombra do medo e da manipulação. Quando meu filho chegou naquele dia, gritando sobre a sujeira da casa e me ameaçando, ele não imaginava que aquele seria o estopim para uma transformação que mudaria não apenas minha vida, mas a de tantos outros idosos pelo país. Por anos, suportei humilhações diárias, isolamento forçado e manipulações psicológicas. Acreditei que era meu destino, que não havia saída, que talvez merecesse aquele tratamento. Como tantas mulheres da minha geração, fui criada para aguentar calada, para preservar as aparências, para não expor problemas familiares. Hoje entendo o quanto esse silêncio nos adoece, nos diminui, nos rouba a dignidade que merecemos em qualquer idade. Aquela ligação que fiz para a Rádio Gaúcha não foi apenas um pedido de socorro pessoal. Tornou-se um grito coletivo que ecoou nos lares onde tantos idosos sofrem calados. Descobri que minha voz, aos 73 anos, ainda tinha poder. Um poder que nem eu mesma conhecia. O caminho que percorri desde então foi surpreendente. Da casa onde vivi décadas sob crescente opressão, mudei-me para um novo lar, onde redescobri o significado da liberdade. Das relações familiares tóxicas que me aprisionavam, construí um novo círculo de apoio com minha neta Natália, meu irmão Paulo, meu vizinho Joaquim e tantos novos amigos que surgiram nesta jornada inesperada. Minha antiga casa, que Fábio tanto cobiçava, transformou-se na sede da Casa de Apoio Renascer, acolhendo outros idosos que, como eu, precisavam de um recomeço. A história que deveria terminar em abandono e desespero ganhou novos capítulos repletos de propósito, conexão e significado. As entrevistas, palestras e reuniões com autoridades nunca estiveram nos meus planos. Nunca busquei holofotes ou reconhecimento público. Apenas queria recuperar minha dignidade, respirar sem medo, existir sem pedir desculpas. Mas entendi que meu testemunho público tinha poder para inspirar mudanças, tanto nas leis e políticas públicas quanto na coragem individual de quem ainda vive silenciado pelo medo. Quando o professor Alberto, meu antigo diretor, me disse que minha história na televisão lhe deu coragem para denunciar o sobrinho que o explorava, compreendi que nossas ações mais desesperadas podem se tornar faróis para outros perdidos na mesma tempestade. Quando a esposa daquele senador me ligou para agradecer pela inspiração que a levou a romper seu próprio ciclo de abuso, percebi que nossas vozes, mesmo trêmulas e tardias, têm poder transformador. O abuso contra idosos prospera nas sombras do silêncio. Alimenta-se do isolamento das vítimas e da indiferença social. Cada história compartilhada, cada denúncia feita, cada idoso que recupera sua autonomia é uma pequena vitória contra um sistema que normaliza o desrespeito ao envelhecimento. A Comissão Especial de Proteção ao Idoso, o Protocolo de Identificação Precoce de Abuso nos Serviços de Saúde, a Operação Especial da Delegacia do Idoso que identificou 47 casos apenas em Porto Alegre, tudo isso nasceu de uma simples decisão de não mais aceitar o inaceitável. Meu livro de memórias, que inicialmente resisti em escrever por não me considerar uma autora, transformou-se numa ferramenta poderosa de conscientização. Nele, documentei não apenas minha história pessoal, mas mapeei os sinais sutis de abuso que passam despercebidos, os mecanismos de manipulação psicológica tão comuns nestes casos, as estratégias de isolamento que fragilizam ainda mais as vítimas. As palestras nas universidades me mostraram que há uma nova geração de profissionais, advogados, médicos, assistentes sociais, genuinamente interessados em criar uma sociedade mais justa para todas as idades. Ver aqueles jovens estudantes tomando notas enquanto eu compartilhava minhas experiências me deu esperança de que o futuro pode ser diferente do presente que tantos idosos enfrentam. Em apenas 2 meses, minha vida transformou-se completamente. Da invisibilidade ao protagonismo, do silêncio à voz ativa, do isolamento à conexão significativa. E o mais importante, da vergonha ao propósito.
cada mensagem que recebo de pessoas inspiradas pela minha história me emociona profundamente. Cada novo residente acolhido na Casa de Apoio Renascer me faz sentir que minha dor não foi em vão. Cada nova política pública implementada me mostra que mudanças reais são possíveis quando rompemos o silêncio. A metamorfose que vivi aos 73 anos prova que nunca é tarde para recomeçar, para se redescobrir, para encontrar sua voz. A idade avançada, que muitos veem como fragilidade, pode ser nossa maior força quando carregada de experiência, sabedoria e, finalmente, coragem. Se você está assistindo esta história e se identifica com qualquer aspecto dela, seja porque você mesmo vive situação semelhante ou conhece alguém nesta condição, quero que saiba, você não está sozinho. Há caminhos de saída, há pessoas dispostas a ajudar. Há um futuro possível além do abuso e da humilhação. Foi difícil compartilhar minha história aqui no canal Vovó Lembrou. Reviver cada momento doloroso, cada humilhação, cada pequena morte diária que vivi sob o mesmo teto que meu filho. Mas sei que cada palavra compartilhada pode ser a semente de libertação para alguém que assiste. Este vídeo exigiu muito trabalho e coragem. Revisitar estas memórias não é fácil, mas sei que é necessário. Se minha voz puder alcançar apenas uma pessoa que vive em situação semelhante, já terá valido cada lágrima derramada ao narrar esta história. Peço que deixe seu comentário contando o que achou desta história. Sua reação é importante para mim e para tantos outros que se sentem invisíveis. Conte-me de onde você é, se conhece casos semelhantes, se esta narrativa tocou seu coração de alguma forma. Seus comentários me motivam a continuar compartilhando estas histórias difíceis, mas necessárias. Se este conteúdo foi significativo para você, por favor, inscreva-se no canal Vovó Lembrou. Temos novas histórias todos os dias. Relatos reais que precisam ser ouvidos. Vozes que por muito tempo foram silenciadas e agora encontram espaço para ecoar. O seu like neste vídeo ajuda a amplificar esta mensagem para que alcance mais pessoas que precisam ouvi-la. E se você puder, considere contribuir com um "Valeu demais". Sua doação ajuda a cobrir os custos de produção destes vídeos diários e permite que mais histórias como a minha cheguem a quem precisa escutá-las. Explorar outras histórias do canal também pode mostrar diferentes facetas das experiências que tantos idosos enfrentam em silêncio. Cada vídeo é uma janela para realidades que precisam ser vistas, reconhecidas e transformadas. Sua contribuição, seja através de um comentário, uma inscrição, um like ou um "valeu demais", faz diferença real na vida de pessoas reais. Ajuda a manter vivo este espaço onde histórias como a minha podem ser contadas sem filtros, sem vergonha, sem medo. Aos 73 anos, descobri que minha história importa. A sua também importa. Juntos, podemos criar uma comunidade onde o envelhecer com dignidade não seja privilégio de poucos, mas direito de todos. Obrigada por me ouvir. Obrigada por fazer parte desta jornada de transformação. Obrigada por ser parte da solução, ao invés de ignorar o problema. Cada gesto seu, por menor que pareça, ajuda a construir um mundo onde histórias como a minha se tornem cada vez mais raras. Não se esqueça de se inscrever no canal Vovó Lembrou, ativar as notificações, deixar seu like e, especialmente, seu comentário. Compartilhe este vídeo com quem possa precisar ouvir esta mensagem de esperança e transformação. E, se puder, contribua com o "Valeu demais" para que possamos continuar trazendo estas histórias importantes todos os dias. Lembre-se sempre, nunca é tarde para encontrar sua voz. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para transformar dor em propósito. Eu, Marilene, descobri isso aos 73 anos. E você, quando vai descobrir?